Então, galera, nós vemos aqui uma diferença de praticamente 6 milhões de votos em favor do Lula, né? 6 milhões de votos. Temos 99,72%, esse resultado aí é do TSE, tá? Diretamente lá da apuração. E algumas pessoas falam de questões de estados, por que em alguns estados o Bolsonaro ganhou. O Lula parece que ganhou em 14 estados e o Bolsonaro em 13 estados. E nós temos as coligações, que é alguma coisa que as pessoas não entendem. A maioria dos eleitores, eles não entendem que alguns candidatos pertencem ao governo Bolsonaro, que são coligados ao governo Bolsonaro. Você está falando de população brasileira. Então, o cara não sabe que aquele partido PP, PL, PTB tem uma conexão com o presidente da República, tá? Então a pessoa vota sem às vezes ter esse conhecimento. E essa eleição, ela é muito enrolada quando você coloca governador, presidente, deputado federal, estadual, as pessoas praticamente, elas não sabem que tem que levar uma colinha. As pessoas achavam que poderiam consultar no celular, tá? E a biometria atrasou muito a eleição. Eles quiseram cadastrar a biometria lá no dia da eleição. E teve lugares que tinha zonas eleitorais que já não existiam mais. Então eles pegaram escolas que não eram usadas mais como zona eleitoral e juntaram em outra escola. Então ficou aquela zona, né? Por isso que acho que é por isso que se chama de zona, né? Porque estava uma bagunça nessa questão. Mas o clima pacífico estava reinando. Isso aí é uma verdade. Então nós temos algumas questões aí de apoiadores, né? Agora, vocês têm que levar em questão o seguinte, por exemplo, aqui ó, Simone Tebet, ela foi uma opositora do governo Bolsonaro porque ela participou da CPI. E então, eleitores de Simone Tebet, de Ciro, da Soraya Tronic, não votam em Bolsonaro. Eu acho que a maioria não vota em Bolsonaro, votam no Lula, a maioria. É pelo que eu ando conversando com as pessoas. Essa Soraya Tronic, ela foi aluna da Simone Tebet de Direito, né? Então, possivelmente, eles têm uma quantidade de votos considerável, 598 mil votos. O Felipe Dávila também, né? Até o padre aqui teve uma quantidade mínima, né? Então aqui, se você perceber e você fizer essa soma aqui, o Lula tem aproximadamente os votos todos da Simone Tebet, tá? Porque são 6 milhões de votos que o Lula tem contra o Bolsonaro, isso aqui falando de forma correta. E ele teria mais os votos da Soraya, né? Da Soraya e do Felipe Dávila, que somaria mais 1 milhão, né? Tipo 5 milhões da Simone Tebet, praticamente, quase 5 milhões, né? E praticamente teria quase o da Soraya e o do Felipe Dávila de diferença para o Bolsonaro, tá? Então nós sabemos que Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic tem uma inclinação mais para a questão do PT, né? Os eleitores, lógico que os eleitores, né? Do que para o governo Bolsonaro devido às questões que eu falei. A relação de porcentagem em relação que foi colocado nas pesquisas, tem que ver por que errou tanto essas pesquisas. Algumas coisas que a pessoa não entende. Pesquisa entre presidente somente só vai requerer Lula e Bolsonaro, ou seja, está descartado essas outras pessoas, como se fosse uma pergunta. Eles fazem a pergunta para quem você escolhe, Bolsonaro ou Lula, como se fosse um segundo turno, tá? Para que se vencesse no primeiro turno, o Lula teria que ter 50 votos, 50% dos votos mais um, né? Seria quase impossível, até porque temos que calcular também o número de votos nulos, né? Brancos e nulos foram muito também. Não foi extraordinário como da última eleição, mas foi muito também. E possivelmente essas pessoas devem votar, algumas delas, no segundo turno, quando for mais fácil escolher só entre um candidato, dependendo do estado, você vai ter reeleição de governador, né? Então, talvez alguns estados vai ter presidente e governador, outros estados vai ter só a votação para presidente. Nós temos aqui uma pesquisa aqui do G1, né? Não sei se é desse ano aqui mesmo.
Aqui a pesquisa sai totalmente equivocada. Porque algumas pessoas não entendem que alguns estados, né, como por exemplo, se houver uma manifestação no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro o Bolsonaro venceu. Só que o Rio de Janeiro no mapa é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Tem estados muito maiores, que a pessoa pode ter uma vitória ali devastadora. Na Bahia, a vitória do Lula sobre o Bolsonaro foi devastadora. E também o Bolsonaro teve uma grande vitória no número de deputados, né, de senadores, de prefeitos, teve uma grande vitória. É, o que não vai adiantar se o Lula vencer, né? Não vai adiantar, até porque ele possui a máquina no momento, né? Então ele vai mover todas as suas fichas pedindo esse apoio. Só que 6 milhões de votos que votaram no Lula no primeiro turno não vão deixar de votar nele no segundo turno. Esses votos que vai para um presidente, ninguém muda a cabeça deles. Entende? A única coisa que dá para mudar aqui é esse cenário aqui, né? De alguns eleitores da Simone Tebet. A maioria dos eleitores do Ciro votaram no Lula. Por isso que a média do Ciro foi baixa aqui. Primeiro que o Ciro falou muita besteira. Ele continua com essa perseguição do Lula, isso enfraqueceu muito ele com as pessoas ciristas que eu converso, que eu também sou cirista. Então eu vejo que as pessoas fizeram o voto útil, preferindo votar no Lula, né, já para dar um basta na questão do Bolsonaro. A Simone Tebet, que é uma incógnita, né, porque ela é do MDB, né, a partir do Temer, aquele cara que tirou o feriado da escala 12 por 36 e ferrou com todo mundo na reforma trabalhista e ninguém fez nada. Então, nós temos aqui a Simone Tebet, que ela está tendo um destaque aqui por conta da questão lá da pandemia, tá? Só que o partido dela que pode ter uma conexão com o Bolsonaro, né? Porque o MDB, né, se trata de um dos grandes partidos. Mas o problema é o eleitor. Quem o eleitor está mais inclinado? Porque a escolha de Simone Tebet é por pessoas que não querem nem o Bolsonaro nem o Lula. Isso daí tem que se calcular. Mas foram 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro que o Lula teve. Então vai ser difícil essa virada, hein?